Mais uma vez eu vos saúdo na paz do Rei Jesus, amém? Amém. Querido, abra sua Bíblia comigo, Atos, capítulo de número 4, versículo de número 12. Atos, capítulo de número 4, versículo de número 12. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de quinta-feira, intitulado Cristo, o Mediador. Atos, capítulo de número 4, verso de número 12. Diz assim a palavra do Eterno: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. Queridos, nós explicamos quinta-feira passada qual a função de um mediador. Qual é a função de alguém que media? E o que é o mediador? Mediador é aquele responsável pela conciliação entre duas partes conflitantes. Mediador é aquele responsável pela conciliação entre duas partes conflitantes. É chamado também de intercessor e é chamado também de intermediário. Isso é um mediador. Esse é o papel de Cristo. Quinta-feira passada nós falamos sobre o caráter do mediador. Quinta-feira passada nós falamos sobre o caráter do mediador, que é divino e humano, é profeta, é sacerdote, é rei, é o cabeça da igreja, é o juiz do mundo, é o único mediador e tem todo o poder. Estou recapitulando para os irmãos entenderem o que vamos tratar nesta noite. Quinta-feira passada nós falamos sobre o caráter do mediador. Ele é divino, ele é humano, ele é profeta, ele é rei, ele é sacerdote, ele é o cabeça da igreja, ele é o juiz do mundo, ele é o único mediador e ele tem todo o poder. Nesta noite vamos estar tratando sobre o processo da mediação. Houve um processo para que essa mediação fosse consumada. Então é isso que nós vamos tratar nesta noite. Em primeiro lugar, o processo da mediação implicou no cumprimento da lei. Mateus 5, verso 17, Jesus vai dizer: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. Então em Jesus se cumpriu toda a lei. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta de Paulo à igreja da Galácia, capítulo de número 4, do verso 3 ao 6. Carta de Paulo à igreja da Galácia, capítulo de número 4. Verso 3 ao 6 diz assim: assim também nós, como éramos menores, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos.
E porque vos sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também, nós somos herdeiros de Deus. Então, em primeiro lugar, o processo da mediação implicou no cumprimento da lei. Jesus veio para cumprir toda a lei. Era necessário alguém que tivesse capacidade de cumprir toda a lei. Jesus foi o único homem que teve capacidade de cumprir a lei. Eu já disse aqui, e vale ressaltar novamente, às vezes quando a gente lê sobre lei, a gente pensa que é só os 10 mandamentos que está registrado em Êxodo capítulo 20. Não, os 10 mandamentos ainda tinha 613 preceitos para ser cumprido. Se eu cumprisse os 10 mandamentos, mas transgredisse um dos preceitos, eu seria transgressor de toda a lei. Então não era só 10 mandamentos a ser cumprido. Junto com os 10 mandamentos, nós vamos aprender que haveria 613 preceitos para ser cumprido. E qual homem na face da terra que conseguiu cumprir os 10 mandamentos? Agora imagine mais 613 preceitos assim. Então somente Cristo teve o poder de cumprir a lei. Então o processo da mediação implicou, em primeiro lugar, no cumprimento da lei. Jesus veio para cumprir tudo que estava descrito e escrito na lei. Em segundo lugar, o processo da mediação implicou em sofrimento e morte. O processo da mediação implicou em sofrimento e morte. Abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Filipenses 2, do verso 5 a 8. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. A maior humilhação de Jesus não foi a cruz. A maior humilhação de Jesus foi tornar-se homem. Ele teve que despojar de toda a sua glória. Olha o que o apóstolo vai dizer. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. E a humilhação foi tão cabal que ele se tornou tão obediente a esse propósito que culminou na cruz. É isso que Paulo está dizendo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. É interessante que lá no Éden, no capítulo 3, versículo 21, a Bíblia vai dizer que Deus fez vestimenta de pele e vestiu Adão e Eva. Um cordeiro teve que ser morto ali. A maioria dos teólogos concorda que, já que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, o que Deus matou foi um cordeiro, não podia ser um outro animal diferente. Um cordeiro teve que morrer para que o homem, Adão e Eva, pudesse ser vestido. É interessante que, naquele dia, o homem vestiu com pele de cordeiro. Mas lá na cruz do Calvário, o cordeiro se vestiu com pele de homem. Já prestou atenção nisso? Vou repetir para você gravar. Gênesis 3, 21. No Éden, o homem teve que vestir pele de cordeiro. Mas lá no Gólgota, o cordeiro vestiu pele de homem.
para que eu e você estivessem aqui nesta noite. Em primeiro lugar, o processo da mediação implicou no cumprimento da lei. Em segundo lugar, implicou em sofrimento e morte. O apóstolo Pedro vai dizer que a minha e a tua salvação não foi comprado com ouro, não foi comprado com prata, não foi comprado com coisas efêmeras, foi comprado com o sangue imaculado de Cristo na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para Levítico capítulo 16, nós vamos entender isso. Deus deu uma ordem para Moisés e para Arão, que no dia da expiação, os judeus chamavam esse dia de Yom Kippur, o dia do arrependimento. É uma das festas mais celebradas em Israel, é o Yom Kippur, dia do arrependimento. E a ordem de Deus era o seguinte: uma vez por ano, o sumo sacerdote, trajado de suas vestes sacerdotais, tinha que sacrificar um cordeiro para si, confessando os seus pecados. Esse cordeiro era para que o sacerdote confessasse os seus pecados. E uma vez ele confessando os seus pecados, ele pegava o sangue daquele cordeiro, ele pegava o turíbulo, ele pegava agora o incenso aromático, colocava dentro daquele turíbulo, e ele ia lá no altar de holocausto e pegava as cinzas brasas do altar de holocausto e colocava dentro daquele turíbulo, e ele entrava além do véu no Santo dos Santos. Ele tinha que começar a balançar o turíbulo e a nuvem de fumaça tinha que cobrir ele. Ele não podia ver a arca, porque se ele visse a arca, ele era morto. Talvez você já cantou aquele hino várias vezes e não entendeu o porquê. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. O sacerdote entrava com o turíbulo, balançando o turíbulo e o sangue do cordeiro. A nuvem de fumaça branca tinha que cobrir todo o Santo dos Santos. Tinha que envolvê-lo. Porque se não envolvesse... vamos para a Bíblia. Capítulo 16 de Levítico. Capítulo 16 de Levítico. A partir do verso 11. Diz assim: Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático, bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Viu a responsabilidade do sumo sacerdote? Ele tinha que oferecer sacrifício por ele próprio, confessando os seus pecados. E uma vez confessados os seus pecados, ele teria que entrar agora além do véu, no Santo dos Santos, com o turíbulo na mão. A fumaça branca já estava sendo lançada ao ar, e ele entrava e ela tinha que cobrir o propiciatório. O que é o propiciatório? Aquela tampa da arca, onde os 2 querubins ajoelhados, um face para o outro, ficava, e Deus se manifestava entre aqueles querubins. Se a fumaça não cobrisse o propiciatório e Deus se manifestasse ali, a olho nu de Arão, ele morria fulminado na hora. E agora Arão pegava daquele sangue e espargia sobre a tampa da arca chamada propiciatório. Ali Deus perdoava o pecado da nação.
Era para isso que Arão fazia. Olha o verso 14. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Olha o verso 16. Assim fará Arão expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados, da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. O processo da mediação implicou em sofrimento e morte. Interessante que essa festa, mesmo não tendo o tabernáculo, mesmo não tendo o templo, é uma das festas mais celebradas em Jerusalém. O início do ano, eles comemoram chamado Rosh Hashanah, que quer dizer cabeça do ano, primeiro dia do mês de Tisrei, que nós conhecemos como mês de setembro. 10 dias depois do mês de setembro, no dia 10 do mês de setembro, é comemorado o Yom Kippur, dia da confissão, dia do arrependimento. Esses 10 dias é tão temíveis pelos israelitas que eles chamam esse dia de Yamim Noraim, dias terríveis. Eles têm medo desses 10 dias porque eles creem que dentro desses 10 dias estão implicados vida e morte e salvação eterna. Garoto de 12 anos começa a comemorar. As crianças só a partir de 12 anos. Se for feminino, a partir dos 13 anos. Tem que jejuar. Não pode tomar um banho que esse banho cause um bem-estar para o corpo. Não pode comer, não pode beber, não pode usar creme, não pode usar perfume, não pode calçar calçado de couro, tem que ser ou de palha, ou de pano, ou de borracha. As crianças abaixo dessa idade fica restrita a guloseimas, não pode ter sobremesa, enquanto não passa o dia do Yom Kippur. Mas nós sabemos que esse sacrifício foi feito por Arão. E eles eram sombra daquilo que estavam por vir. Já havia uma profecia que veria um sacrifício, que veria um sacerdote maior do que Arão. Um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que ofereceria de uma vez por toda o maior sacrifício de todos os tempos. Abra sua Bíblia aí, Salmos de número 110, versículo de número 4. Já vimos na promessa. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Já estava escrito que o sacerdócio de Jesus não seria de acordo com o sacerdócio arônico ou com o sacerdócio levítico. Ele seria muito mais excelente do que o sacerdócio levítico, ele seria muito mais excelente do que o sacerdócio arônico. Ele seria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
A primeira vez que você vê este homem aparecendo na Bíblia e depois desaparece é lá em Gênesis, quando Abraão volta da matança dos 5 reis. A Bíblia diz que Melquisedeque sai ao encontro de Abraão e o abençoa. Ninguém sabe, a Bíblia só diz que ele era rei de Salém, rei da paz. Ele não tem ascendência e nem descendência. Ninguém sabe de onde veio. É um tipo de Cristo. Não foi criado. Ele é ontem, ele é hoje, ele será eternamente. É por isso que o sacerdócio de Cristo é e continuará sendo segundo a ordem de Melquisedeque. Perpétuo, uma vez por toda, porque Deus já havia usado o salmista para dizer: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqueles novilhos, aqueles touros, aquelas ovelhas, aqueles bodes, era só sombra das coisas que estavam por vir. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus capítulo número 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre. Lembra que todo ano o sacerdote tinha que entrar no Santo do Santo para oferecer sacrifício? O sacrifício de Cristo é cabal, é perfeito, não precisa mais. Nós não precisamos mais pegar um carneiro, pegar um cabrito, pegar um bode, pegar um novilho, uma pombinha e sair e procurando um sacerdote para confessarmos o nosso pecado e ele interceder por nós. Não, nós temos um mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo, o homem. Ele a si mesmo se entregou e de uma vez por todas ele ofereceu a si mesmo para que nós hoje nos pudéssemos entrar no Santo dos Santos e falar com o Pai sem precisar de intermediário terreno. Preste atenção no capítulo 10, do verso 1 de Hebreus. Capítulo 10, verso 1 de Hebreus. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teria cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por toda, não mais teria consciência de pecado. Olha o que o escritor dos Hebreus está dizendo, vou repetir. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, estava apontando para Cristo, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por toda, não mais teria consciência de pecados. Olha o verso 3. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecado todos os anos. Mas olha o verso de número 7. Então eu disse: eis aqui estou,
No rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Olha o verso 9, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Está falando de Cristo. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Cristo cumpriu. Cristo cumpriu. Então não precisamos mais na Páscoa fazer encenação de morte e ressurreição de Cristo. Pegar uma cruz e sair caminhando pela rua fora com ela. Foi feito uma vez por todas. Não precisamos levar Cristo ao vitupério novamente. Esse sacrifício foi feito uma vez por todas. Hebreus 7, verso 13. Hebreus 7, verso 13. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, do qual ninguém prestou serviço ao altar. Eu não falei para você que Jesus seria mais eficaz do que o sacerdócio levítico e do que o sacerdócio araônico? Ele não veio da tribo de Levi, ele veio da tribo de Judá. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. E isso ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituindo não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porque se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo foi perfeito, foi cabal. Não precisamos mais de sangue de nada. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É João que vai escrever isso na sua primeira epístola. É João que vai escrever isso na sua primeira epístola. Se não me foge a memória, capítulo 1, verso 7, ele vai dizer assim: se estivermos na luz, como ele na luz está, e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é sangue de bode, não é sangue de galinha preta, não é sangue de novilho, não é sangue de touro, não é sangue de ovelha, é sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em primeiro lugar, o processo da mediação implicou no cumprimento da lei. Em segundo lugar, implicou em sofrimento e morte. Sofrimento e morte. Jesus precisava morrer. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós sabemos que Jesus suou sangue no Getsemane. Não foi aquele sangue ali. Nós sabemos que Jesus foi surrado lá na Fortaleza Antônio. Não foi aquele sangue, foi o sangue na cruz do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Jesus teria que ir para a cruz. Ele teria que ir para a cruz. O seu sangue teria que se esvair. Porque quando o cordeiro era crucificado, quando o cordeiro era imolado, o sangue dele era aspergido nos pés do altar. O sangue tinha que descer até embaixo para cumprir toda a Escritura. Toda a Escritura. Toda a Escritura foi cumprida em Jesus. É interessante que lá na cruz ele vai gritar a palavra mais célebre que nós gostamos de dizer: tetelestai. Esta foi a palavra que Jesus gritou na cruz, quando ele viu que tudo estava consumado. Ele vai dizer: tetelestai.
Eu expliquei para você o significado dessa palavra, mas estamos num culto de estudo, vale a pena. É uma palavra jurídica. Quando uma pessoa era presa, por cima da sua tela, eles pegavam um pergaminho, fixavam em cima da tela, da cela, e ali estava todo tipo de criminalidade que aquele indivíduo cometera. E qual seriam os anos de sentença dele? Estava tudo registrado ali, naquele pedaço de pergaminho. Mas quando ele cumpria a sua pena, o juiz vinha embaixo e escrevia tetelestai, está pago. Ele pagou a pena. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, nós agora acabamos de ler, ele vai dizer assim, que a nota promissória que nos incriminava foi gravada com ele na cruz. Paulo está falando desse sistema jurídico daquela época. Que a cédula que nos incriminava, disse ele, foi gravada com Cristo na cruz do Calvário. Naquela hora que Jesus grita, tetelestai, ou está consumado, ele está dizendo para o mundo espiritual, está pago. Eu paguei a dívida, eu paguei a conta. Quem entendia naquela época essa palavra entendeu o que Jesus estava dizendo. O mundo espiritual entendeu o que Jesus estava dizendo naquela hora. Que a dívida estava paga. Por quê? Porque implicou em sofrimento e morte. Em terceiro lugar, o processo da mediação implicou em vitória sobre a morte. Atos, capítulo 2, verso 24. O processo da mediação implicou em vitória sobre a morte. Capítulo 2 de Atos, verso 24. Porque aqui Pedro vai dizer, verso 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mão de iniquo, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Ei, eu preciso abrir um parênteses aqui. Não foi a morte que matou Jesus. Não foram os judeus que matou Jesus. Não foram os romanos que matou Jesus. Não foi Pilatos que matou Jesus, foi apenas instrumento para a concretização de um plano eterno. Esquece esse negócio de Pilatos matou, judeus matou, romanos matou. É o próprio Cristo que vai dizer: eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Ninguém a tira de mim. Esse mandato eu recebi de meu Pai. Pedro é muito enfático dizendo isso. Pedro vai dizer para nós que não foi esse que matou. Acompanhe comigo aqui. Olha o verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, aí ele vem, vós o mataram. Por que você matou? Porque já era plano de Deus. Então não foi você. Então foi vocês. A morte não tinha poder para matar. Porque o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, então como a morte ia matar ele? Ele não vai entregar o seu espírito para a morte. Ele vai entregar o seu espírito para o Pai. Ele vai dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não foi a morte. Ele se entregou. A vida dele foi de entrega desde o início do seu ministério até o final. A sua vida foi vida de entrega. Porque o
processo da mediação implicou em vitória sobre a morte. Olha o capítulo 13 de Atos. Capítulo 13, verso 37. Capítulo 13, verso 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Já havia uma profecia lá no Salmo 16, de que o corpo de Jesus não sofreria corrupção. Se você chegar para um médico forense e perguntar para ele, explica para mim o que é corrupção, ele vai dizer para você, corrupção é quando uma pessoa morre, na sua virilha, na parte direita ou na parte esquerda, dá uma mancha esverdeada. É os vermes de dentro do seu corpo que foram acordados e começa a comer o seu corpo de dentro para fora. Quando ele é colocado no solo, os vermes do solo são acordados e começa a devorar o seu corpo de fora para dentro. O corpo de Jesus não passaria por decomposição e nem por estado de putrefação, porque já havia uma profecia no Salmo 16 dizendo que o justo do Senhor não sofreria corrupção, e Pedro agora corrobora com isso dizendo, no verso 35 do capítulo 13, por isso também diz em outro salmo, não permitirá que o teu santo veja corrupção. O corpo de Jesus não passou por estado de putrefação, porque a morte não teve poder sobre ele. A morte não teve poder sobre ele. E se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, eu não poderia estar aqui hoje falando isso dele. Seria mais um na lista. A vitória gloriosa que nós temos é porque ele ressuscitou, a morte não teve poder de reter ele no Hades. Já disse isso, mas vale a pena ressaltar. Se você for em Meca, na cidade sagrada dos muçulmanos, lá você vai ver o túmulo e vai estar escrito assim, aqui jaz os restos mortais de Maomé. Se você for no Japão, no cemitério central, você vai encontrar lá um túmulo escrito, aqui jaz os restos mortais de Siddhartha Gautama, o Buda. Se você for na Índia, você vai ver no cemitério central um túmulo lá escrito, aqui jaz os restos mortais de Mahatma Gandhi. Mas eu te convido a ir a Jerusalém, no túmulo de José de Arimateia, ao sopé do Monte das Oliveiras, vai estar escrito lá em aramaico, vai estar escrito lá em hebraico, vai estar escrito lá em inglês, vai estar escrito lá em latim, ele não está aqui, ele não está aqui. Essa é a vitória do Evangelho, porque Cristo não só morreu, ele ressuscitou, está à destra do Pai, intercedendo por mim, por você, porque ele é mediador entre Deus e os homens. Por quê? Porque o processo da mediação implicou, em terceiro lugar, em vitória sobre a morte. A morte não o matou, ele se entregou. Em quarto lugar, ou em quinto lugar, o processo da mediação não parou, ele continua. Ele continua. Por meio de quê? Da obra intercessora. Abre sua Bíblia. Hebreus 7.
Hebreus 7. O processo da mediação continua por meio da obra intercessora de Cristo. Hebreus 7, 23 a 25. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Era assim, um sacerdote, ele só podia começar o seu ofício com 30 anos de idade. Mas com 50 anos ele era deposto. Começava com 30, 20 anos de ministério. 50 anos era deposto. Ora, que o escritor aos Hebreus está dizendo: ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, está falando de Cristo. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E a obra da intercessão não terminou, ela continua. Ela continua. É por isso que João, na sua primeira carta, vai dizer: filhinhos, não pequeis. Filhinhos, não pequeis. Porque pecado na vida de crente é acidente. Esse negócio de pecar todo tempo, todo dia, toda hora, tem que rever o conceito. Porque pecado na vida de crente tem que ser acidente. É por isso que João vai dizer: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, lembra-se que temos um advogado. Ele está intercedendo. Ele é intercessor, é o que a gente está estudando. Continua por meio da sua obra intercessória. Romanos 8:34. Romanos 8:34 diz assim: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por todos nós. Não intercedeu, não intercederá, intercede em tempo presente. Ele continua intercedendo. Ele continua intercedendo. E essa obra intercessória só vai culminar, só vai terminar, só se consumará no juízo final. Só termina ali. Atos capítulo de número 17. Atos 17. Verso 30. Atos 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ei, até o tempo da graça que estamos vivendo, Jesus é advogado. Só que naquele dia ele vai vestir a toga de juiz. No tempo presente, Jesus é advogado, só que naquele dia ele vai vestir a toga de juiz. E o veredito será dado. Porque esse dia não vai ser marcado, esse dia já está. Esse dia já está. E eu acho engraçado que tem crente que diz que Jesus não sabe ainda esse dia. Só por causa daquela palavra que Jesus disse: nem o filho, nem os anjos sabem. Ele estava falando ali, queridão, como um homem. Ele e o Pai, não é dois não, ele e o Pai é um. Aquilo que o Pai sabe, ele também sabe. Quando Jesus disse que naquela hora e dia
Nem o Filho, nem os anjos sábios, só o Pai estava falando como homem. Como homem ele não sabia mesmo, mas como Deus ele sabe. Porque todo o poder foi lhe entregue nos céus e na terra. O dia já está marcado. Verso 31, porquanto estabeleceu um dia, já está marcado. Já está marcado. Deus sabe o dia que vai mandar Jesus, né? Já está marcado. Não vai ser marcado, já está marcado. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando entre os mortos. Para finalizarmos, porque não dá para terminar, ainda tem mais 2 pontos ainda. Deixa para quinta, ou para o mês que vem, Hebreus 7, 2 Coríntios 5, 10. 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Não confunda esse tribunal aqui com o trono branco, porque não tem nada a ver com o trono branco. O meu e teu pecado já foi pago na cruz. Então, para que crente vai comparecer diante do tribunal? Julgamento de obras. Se eu conseguir dominar minha língua bem, se eu conseguir dominar os meus membros bem, se eu não preguei só por porfia, só por vanglória, para mostrar que sabia, é para isso aqui. É para isso aqui. É recebimento de galardão. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a obra de muitos vai ser como palha, feno e madeira, materiais de alta combustão. Quando for provado diante de Deus, vai pegar fogo e não vai sobrar nada. Mas alguns vão ser como prata, como ouro e como pedra preciosa. Fizeram por amor. Não fizeram por vanglória, por porfia, por contenda. É por isso que ele está dizendo que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. O processo da mediação se consumará no juízo final. Então, o que nós aprendemos hoje? O processo da mediação implicou no cumprimento da lei, implicou em sofrimento e morte, implicou em vitória sobre a morte, continua por meio da obra intercessora e se consumará no juízo final. Para terminar esse estudo, querido, ainda vai ter mais 2 quinta-feiras. Nós vamos aprender a obra da mediação e a mediação ao longo dos tempos. Mas vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse sacrifício tão tremendo, tão magnífico, tão perfeito, que não precisa de mais nada. Só nos resta te agradecer. Porque não tem como mensurar isso a Cristo. Que amor é esse? Ajuda a gente a ser grato por isso.
Ajuda a gente a ser grato por isso. Porque pagar não podemos. Dentro do nosso português não temos palavras para expressar quão grande amor foi este. Só nos resta dizer na simplicidade do nosso português, obrigado. Por tão grande amor, por tão grande graça, por tão grande misericórdia. Ajuda a gente a debruçar a cada dia mais na sua palavra, porque quanto mais nós debruçamos a tua palavra, nós chegamos a uma conclusão que não merecemos nada. E mesmo assim o Senhor nos deu. Não merecíamos nem estar respirando hoje. E o Senhor mais uma vez nos dá o privilégio. Renova-nos a cada dia mais. Nos desperta para o louvor do teu nome. É no nome de Cristo Jesus que te suplico, nos ajuda a cada dia a caminhar segundo a tua palavra e segundo o teu querer. Porque a tua ira será derramada sobre a terra justamente por causa desse sacrifício que foi rejeitado. O Senhor tirou o melhor que o céu tinha e mandou para o homem, e o homem rejeitou. É por isso que a sua ira será derramada naquele dia. Mas nós não somos filhos da ira, porque o Senhor nos socorreu no tempo oportuno. Então nós te bendizemos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite falando desse sacrifício tão maravilhoso. E se aqui estamos nessa noite, é porque esse sacrifício nos alcançou. Nos fortaleça, nos renova, nos instrua, nos dê graça a cada dia mais de permanecermos fiéis em tua presença. É no nome desse Cristo amado, querido, magnífico e tremendo que nós te oramos. E é nesse nome santo que nós te agradecemos. Amém, amém.